Se você fez a primeira expedição e não conseguiu 5 milhões, a Embark tem uma boa notícia para você. E se você nunca fez a expedição, essa daqui pode ser a melhor chance que você vai ter em muito tempo. Eu vou te explicar tudo o que mudou na segunda expedição de Ark Raiders, logo depois do break. E aí galera, Radomancia na área, aquele que já está calculando o quanto que precisa farmar até o dia 1º, e hoje a gente vai falar da segunda expedição de Ark Raiders, já que a Embark finalmente soltou um blog post. Para começo de conversa, se você nunca fez uma expedição, deixa eu te dar um resumo rápido. A expedição é um sistema de soft reset em Ark Raiders. Você escolhe resetar o seu progresso em troca de recompensas permanentes. Não é obrigatório e ninguém nunca vai forçar o seu personagem a fazer um reset. Mas, se você fizer, você ganha vantagens que ficam para sempre com você. Pontos de habilidades extras, mais espaço no inventário e buffs temporários que ajudam no próximo ciclo. Eu já fiz um vídeo explicando o sistema completo em detalhes e o link vai estar na descrição ou marcado em algum lugar aqui em cima. Mas hoje o foco é nas novidades da segunda expedição. Primeiro, as datas, gente. A janela de inscrição abre agora no dia 25 de fevereiro e a partida acontece no dia 1º de março. Ou seja, você tem alguns dias para decidir se vai participar ou não, ou para dar aquela corrida na farm, né? Depois de se inscrever, todo mundo parte junto no dia 1º. Então não adianta se inscrever antes achando que vai sair na frente, porque a partida é simultânea para todos os jogadores. Agora vem a notícia que muita gente queria ouvir. O requisito no valor do stash para ganhar o máximo de pontos de habilidade caiu de 5 milhões para 3 milhões. E eu vou repetir porque isso aqui é bem importante. Na primeira expedição, a gente precisava de 5 milhões para ganhar os 5 pontos de habilidade. Era 1 milhão por ponto. Muita gente reclamou que isso acabou gerando um meta do free kit. E a Embark ouviu. Agora são 600 mil por ponto de habilidade. Ou seja, 600 mil, 1 ponto. 1 milhão e 200 mil, 2 pontos. E assim vai até os 3 milhões para os 5 pontos da segunda expedição. Isso é uma redução de 40% no requisito. E é bastante coisa. E eu sei que você está pensando, Rado, poxa, mas eu me matei para juntar os 5 milhões na primeira expedição e agora, diminuíram? É, diminuíram. Eu entendo a frustração porque eu também me matei. Mas olha pelo lado bom. A Embark está ouvindo o feedback. E isso pelo menos é um ponto positivo. Agora vem a parte que é muito importante para quem não conseguiu os 5 pontos da primeira vez. A Embark criou um sistema de catch-up, ou, em bom português, um sistema de recuperação. E funciona da seguinte maneira. Se você não conseguiu juntar os 5 pontos de habilidade na primeira expedição, você pode recuperar eles agora. E o custo? 300 mil por ponto perdido. Ou seja, metade do que custa um ponto novo. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Digamos que na primeira expedição você só conseguiu 2 milhões, então você ganhou 2 pontos de habilidade. Ficou deixando 3 para trás. Na segunda expedição, primeiro o jogo vai calcular os seus novos pontos, ou seja, juntou os 3 milhões, ganhou 5 pontos. E depois ele olha para os pontos perdidos. Para recuperar os 3 pontos que você perdeu, você precisa de mais 900 mil, ou seja, 300 mil vezes 3. Ou seja, se você juntar 3 milhões e 900 mil, você sai da segunda expedição com todos os pontos possíveis. E antes que você me pergunte qual é o máximo que você pode ter, são 85 pontos de habilidade no total. Isso contando os 75 pontos base, mais os 5 da primeira expedição e os 5 da segunda. Isso pode dar um belo de um avanço na sua build inicial. Mas tem um detalhe importante aqui. A Embark deixou claro no comunicado, gente. Os requisitos e recompensas podem mudar nas expedições futuras. E os pontos de habilidade bônus não vão ficar disponíveis indefinidamente para quem continuar fazendo expedição. E o que isso quer dizer na prática pra gente, gente? Se você quer maximizar os seus pontos de habilidade, não deixa para depois. Porque numa expedição futura, o sistema de recuperação pode mudar ou até mesmo sumir. Então, se você ficou devendo pontos da primeira expedição, essa é a hora de correr atrás. Agora, se você perdeu a primeira expedição, o que você ganha fazendo essa agora? As mesmas recompensas da primeira, ou seja, a roupa de retalhos para o seu personagem,
uma skin nova para o Sucatinha, o ícone da expedição e até 5 pontos de habilidade. E além de 12 espaços de inventário extras, que esse daqui, eu vou falar a verdade, é a parte que todo mundo vai atrás. Isso permanente, gente, tá? Para sempre. Então, se você pulou a primeira, você não perdeu nada. Você pode pegar tudo agora como se fosse a primeira vez. Agora vem a parte que interessa. Para quem já fez a primeira expedição, o que muda na segunda? Primeiro, a skin de retalhos que a gente ganhou evoluiu. A gente ganha 4 novas opções de customização, além de 2 novas cores. Ou seja, a skin de veterano fica ainda mais única para quem está na segunda expedição. E segundo, você ganha uma skin nova pro Sucatinha. Bom, vou falar a verdade, eu sou totalmente a favor de novos visuais pro Sucatinha, tá? E terceiro, o seu ícone de expedição atualiza. Ele muda para mostrar que você completou 2 expedições. Ou seja, o ícone que está do lado do seu nome agora vai ter, pelo jeito, umas estrelinhas a mais ali. É o selo do veterano evoluído, vamos dizer assim. E quarto, e não menos importante, mais espaço no inventário. Na primeira expedição a gente ganha 12 espaços, agora na segunda a gente ganha mais 12, totalizando 24 espaços extras no nosso inventário. E se você é Zé Lutinho que nem eu, você sabe o quanto que isso vale. E quinto, mais pontos de habilidade. Até 5 novos pontos e mais a chance de recuperar os que você perdeu na primeira expedição. E agora vem a parte dos buffs temporários, gente. Porque lembra que na primeira expedição você ganhou alguns bônus que duravam até a próxima expedição. Pois é, esses bônus vão acumulando. E se você fez a primeira e fizer a segunda, os buffs aumentam. Deixa eu te mostrar os números. O buff de XP era 5%, agora vai para 10%. O buff de materiais do Sucatinha era 6%, agora vai para 12%. O buff de valor de reparo, que era 60%, agora vai para 70% cada vez que você repara um item. E eu sei que você está se perguntando aí, pô, mas isso estaca até quando? Os buffs estacam por até 3 expedições consecutivas, só 3. Mas, e esse mas é importante, se você pular uma expedição, você perde todos esses buffs temporários. Eles resetam, então você vai ter que começar de novo. Se você quer manter os bônus, você precisa continuar participando de todas as expedições. Essa é a maneira da Embark de recompensar quem se manteve ativo em todos os ciclos. Já que a gente está falando de reset, deixa eu te lembrar o que não reseta, porque muita gente ainda tem dúvida. Seus cosméticos ficam. Tudo que você comprou ou ganhou está seguro. Seu progresso no Raider Deck também fica. As regiões que você já desbloqueou no mapa ficam também. Sua posição no leaderboard fica. Seus desafios e entradas do códice também ficam. E as suas Raider Tokens também ficam, gente. E a vitrine de troféus, o projeto permanente, também fica. Ou seja, todo o progresso de metajogo está protegido. O que reseta é o progresso de personagem. Nível, habilidades, inventários, bancadas, mas você já sabia disso, né? Mas uma coisa importante que muita gente esquece é que o bônus para suas habilidades, os pontos de habilidade, são permanentes, assim como o espaço no inventário. Então, você não precisa ficar fazendo toda vez. O que eu tô achando de tudo isso? Eu acho que a Embark está fazendo o que muita empresa não faz, que é ouvindo feedback e tentando corrigir o curso do Titanic aqui. A comunidade reclamou dos 5 milhões, com razão, vamos falar a verdade, e eles baixaram para 3 milhões. Eu ainda acho que poderia ser um outro sistema, eu não gosto desse sistema de valor monetário, mas dá para entender o porquê. Eles deixaram um negócio mais suave para a galera que está começando ou que simplesmente não tem tempo de jogar que nem um cracudo, né? Outra coisa é, muita gente não conseguiu todos os pontos, então eles criaram esse sistema de recuperação. Essa sim, eu acho uma ótima adição para o sistema das expedições. E isso dá uma consistência e mostra um respeito para o jogador. E vamos falar a verdade, num mercado cheio de live service que completamente ignora por meses os jogadores, a ArcRaider está mostrando que dá para fazer diferente sem perder a lucratividade, né? E a pergunta que eu sei que você quer me fazer pessoalmente é: Rado, eu devo fazer a expedição? Se você fez a primeira, a resposta é sim. Os buffs escalam, o inventário aumenta, a skin evolui e você mantém o ritmo de cracudo que você tá. Agora, se você começou atrasado ou resolveu não fazer a primeira expedição, agora é a melhor hora. O requisito tá menor, são 3 milhões ao invés de 5,
e você ganha todas as recompensas da primeira expedição de brinde. Se você está no começo do jogo e não tem muito progresso ainda, continua jogando, junta o máximo que conseguir e decide no final de fevereiro. O importante é não deixar a janela passar sem tomar uma decisão consciente. Então, deixa eu resumir aqui para você não esquecer. A inscrição da segunda expedição acontece no dia 25 de fevereiro, a partida no dia 1º de março. O requisito novo agora são 3 milhões para o máximo de pontos, e para quem não conseguiu todos os pontos na primeira, você pode pagar 300 mil por ponto perdido da primeira expedição. O máximo que a gente vai conseguir agora são 85 pontos de habilidade no total. Os buffs temporários escalam se você continuar participando, mas resetam se você pular uma expedição. Cosméticos, Raider Deck, vitrine de troféus, posição no ranking, nada disso reseta. E é isso, Zequinha. A segunda expedição finalmente está chegando e agora você sabe exatamente o que esperar dela. Se você quer ver mais conteúdo de Ark Raiders, tem a playlist completa na descrição com tudo que a gente já fez sobre o jogo. E se esse vídeo te ajudou a entender como funciona essa segunda expedição, o like aí embaixo ajuda demais o canal. E se quiser ver mais de Ark Raiders, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.